A missão da Igreja de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, a Igreja de Jesus tem uma missão principal. E a missão da igreja é pregar o Evangelho. Nosso tema, nosso estudo de hoje, a missão da Igreja de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, a Igreja de Jesus tem uma missão principal. E a missão da igreja é pregar o Evangelho. Acima de tudo, isso é o mais importante na vida da igreja, na existência da igreja. É mais importante na nossa existência, na nossa vida, a pregação do santo e bendito Evangelho de Cristo Jesus. Na verdade, quando os discípulos foram enviados, o Senhor disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E nós vamos ler Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Ouçam o que diz a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Oh, glórias! Esta é a ordem de Cristo Jesus para as nossas vidas. Deus de amor, nesse momento, queremos colocar a nossa vida diante do teu altar e clamar, meu Deus, que tu venhas mover de uma forma grandiosa, poderosa na nossa vida, Senhor, para que a tua palavra fique gravada em nossos corações, para que haja um aprendizado, para que o teu Espírito venha, Deus, fixar a tua verdade nas tábuas do nosso coração. Oh, Senhor, abençoa-nos, Pai. Cuida da tua igreja, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nesses últimos tempos, nós temos visto que a igreja tornou-se sinônimo de um monte de coisas. Clube social, local de pedir dinheiro, empresa, comércio, enfim. Mas na verdade, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a igreja, como instituição, ela tem uma missão e a missão é pregar o Evangelho a toda criatura. Mas vale ressaltar que nós somos a igreja. A igreja, cada um de nós, somos a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. E quando Jesus determinou aos discípulos que fossem e pregassem o Evangelho, esta ordem, este mandamento, passou séculos após séculos e chegou em nossos dias, chegou à igreja de hoje. E esta é a missão principal de cada um de nós. Ministrar a palavra do Senhor, testemunhar do poder de Deus. A missão da igreja de Jesus é pregar o Evangelho a toda criatura, buscar o reino de Deus e a sua justiça, amar e obedecer às Escrituras Sagradas, a fim de obter um tesouro nos céus. Irmãos, este é o resumo da vontade de Deus para nossas vidas, para a igreja que Ele deixou sobre a face da terra. E quando nós olhamos essa definição, vemos que o Senhor está cada dia mais exigindo da igreja um compromisso direto, real com Ele. E nós precisamos ter em mente essa verdade e colocarmos, amados, as nossas vidas, o nosso coração à disposição do Mestre para que sejamos usados por Ele. Amém? Glórias a Deus por isso. Mas o que é missão? Irmãos, missão é a função ou responsabilidade que se confere a uma pessoa, para que essa pessoa faça algo. É um encargo, é uma incumbência, é uma obrigação, um compromisso, um dever a cumprir. Este é o significado de missão. E é isto que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. Ele nos deu um encargo, uma incumbência, nos deu uma obrigação, amados. E nós precisamos ter esse compromisso de fazer a vontade dEle a cada minuto da nossa vida. Nós não podemos perder o Senhor Jesus de vista, porque isto é o mais importante. Repetindo a palavra do Senhor, buscai em primeiro lugar o seu reino. Oh, glórias! Precisamos, amados, buscar o reino dos céus cada vez mais, com mais intensidade, com mais prazer, com mais alegria, e certamente seremos usados pelo Mestre, usados pelo Senhor, e o nosso coração ficará feliz, alegre, transbordante de júbilo, porque é o Espírito Santo que nos dá essa alegria, que nos dá esse júbilo. Amém? O grande problema, e vemos com uma certa constância, crentes abatidos, crentes tristes, crentes desiludidos, crentes sem desejo de estar na igreja. Geralmente, irmãos, é que está faltando
essa função que é a missão que o Senhor Jesus nos deu, a missão de buscá-lo. E quando nós buscamos o Senhor de fato, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, o Espírito Santo nos é dado e a nossa mente torna-se cheia do Santo e Bendito Espírito. E é impossível que haja em nós a tristeza por servirmos a Cristo Jesus. Amém? Portanto, a missão principal da igreja é pregar o Evangelho. Oh, glórias! É buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, bem como obedecer às Sagradas Escrituras, e assim estaremos com certeza colocando a nossa mão em um tesouro que o Senhor tem reservado para cada um daqueles que o amam. Amém, igreja? Primeiro ponto, resplandecer como astro no mundo. Essa é uma das funções da igreja, resplandecer como astro no mundo. O crente deve ser luz que resplandece nas trevas. Amém? Ô, bênção! Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio das pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Oh, glórias! Irmãos, o que na verdade Paulo estava falando à igreja de Filipos era o seguinte: sejam testemunhas de Cristo. Pessoas das quais ninguém tem nada para apontar, para falar. É isso que o Senhor quer, irmãos. Quando Paulo diz que nós precisamos ser astros, estrelas, brilhando neste mundo de trevas, nós precisamos passar a mensagem de Cristo Jesus com a vida. É vivendo a palavra e testemunhando a respeito da palavra às pessoas. Eles precisam olhar para cada um de nós e enxergar em nós Cristo Jesus. Amém? Esta é a verdade de Deus para a nossa vida. E nós temos esse dever de resplandecer como astros, como estrelas, como luzeiros do céu nesta terra. E a pior coisa do mundo, irmãos, é quando você está sentado junto a pessoas que são próximas a você, porém, que não conhecem a Cristo Jesus. E eles começam a apontar: ah, fulano de tal diz que é crente. Mas você viu o que ele estava fazendo? Ah, fulano de tal é crente. Compra e não paga. É mentiroso. Está em fornicação. Está em adultério. É enrolado. É mais enrolado do que tripa de cascudo. Não é assim que falam? Ô, gente, isso é ruim de ouvir, não é? É terrível. Porque, de certa forma, as pessoas estão jogando na cara da gente. Eles querem nos afrontar citando pessoas que não amam a Jesus, que na verdade são servidores do diabo, mas que carregam em si uma plaquinha de crente. E isso temos visto com muita constância nesses últimos tempos. Mas não é isso que Deus quer que nós passemos ao mundo. Deus quer que as pessoas que estão conosco possam citar-nos, porém dizendo: aquela pessoa é de confiança, aquela pessoa é do bem, aquela pessoa é crente, é servo de Deus. Você pode colocar ouro em pó na mão daquela pessoa. Oh, glórias! É isto, irmãos. Nós precisamos passar um testemunho para as pessoas de integridade, de santidade. É assim que nós vamos brilhar neste mundo como luzeiros, resplandecer nessa terra como estrelas, testemunhando do poder de Cristo e permitindo que outras pessoas vejam em nós a presença de Cristo Jesus. Irmãos, nós não podemos de forma alguma perder essa realidade de vista. Nós não podemos de forma alguma deixar que essa verdade de Cristo caia em esquecimento, que ela seja deixada em segundo plano, porque o nosso dever, e estamos nessa terra, é para satisfazer a vontade de Cristo, satisfazer a vontade do Senhor. Amém? Sejamos, portanto, luzeiros, resplandecentes, no meio desse mundo de trevas, que aponte para nós, que vão apontar, claro, mas que aponte pelas nossas boas obras, pela nossa semelhança a Cristo Jesus, e que seja uma crítica
mas que seja uma crítica por servirmos a Cristo Jesus com todas as nossas forças. Amém, amados? Número 2, é a missão da igreja, é a função da igreja, apresentar um estilo de vida diferente deste mundo e superior. Amém, amados? Queridos, nós não podemos nos igualar. Não que eles sejam inferiores, não é essa questão de superioridade, não. Não estamos falando a respeito de sermos ou não maiores do que as pessoas, do que o próximo, não é esse aspecto. Mas sim, sermos diferentes e superior em testemunhar, em provar, em afirmar que Cristo Jesus é o nosso Senhor. Enquanto eles estão vivendo o mundo, e aquilo que o mundo tem a oferecer, que nós tenhamos um estilo de vida que seja a representação real, verdadeira de Deus, do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, e consequentemente teremos uma vida íntegra e superior à média que está aí neste mundo. É isto que nós precisamos enxergar na nossa vida. Não que sejamos melhores do que o próximo, não é esse aspecto, já que somos também pecadores como eles são. No entanto, somos lavados e purificados no sangue de Cristo Jesus, e como tal, é obrigação de cada um de nós apresentarmos diante da sociedade uma vida diferente. É sermos luz no meio das trevas. Letra A. Essa sociedade sem Deus vive segundo o curso de sua vontade. Mas nós que somos servos do Senhor, que somos crentes em Cristo Jesus, nós não andamos segundo a nossa vontade, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Ô benção! É por isso, queridos, que todas as nossas atitudes, necessário é consultarmos a vontade de Cristo. Se é a vontade do Senhor, que venhamos a tomar determinadas decisões, atitudes, tudo segundo aquilo que o Senhor determina para nós. Nossa vontade é mortificada, fica em segundo plano, para que somente a vontade do Senhor seja entronizada na nossa existência. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Aleluias! Se nós observássemos esse texto à risca, literalmente, irmãos, nós seríamos as pessoas mais felizes do mundo, mais abençoadas do mundo. O Senhor nos usaria de uma forma poderosa. E tudo quanto fizéssemos, o Senhor seria honrado e seria glorificado. Porque esse texto, Paulo escrevendo à igreja da Galácia, aos Gálatas, Paulo diz de forma clara, ouça, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Isso significa, irmãos, que todas as nossas vontades, desejos, planos, enfim, tudo que nós quisermos fazer e desejamos fazer, é preciso que passe pela aprovação do Espírito, aprovação de Deus. E se não houver essa aprovação, estaremos fadados ao fracasso. E é por isso que muitos fracassam no trabalho, na sua vida conjugal, na sua vida em meio à sociedade, e vai por aí. Um fracasso generalizado. Muitos são um conjunto de fracassos. Há pessoas que colecionam fracassos. Ah, mas estão dentro da igreja. São ofertantes, são dizimistas, fazem campanhas, fazem as sextas-feiras santas, a oração forte, enfim, todo tipo de campanha que aparece, fazem. Mas por que não vão? Por que não são prósperas? Porque falta deixar-se dirigir pelo Espírito Santo. Este é o ensinamento do Senhor para a nossa vida. Se você permitir que o Espírito Santo dirija a tua vida, tu serás bem-sucedido em tudo que fizeres. Veja isto, é a vontade do Senhor. Letra B, a sociedade sem Deus vive no pecado. Mas nós que somos do Senhor, que somos servos de Deus, nós vivemos em santidade. Uma vida santificada. E essa vida santificada, de forma simples, é você viver separado do pecado. É você não cultivar o pecado. É você ter uma porta fechada, lacrada,
através da qual o pecado não possa acessar o teu coração, acessar a tua vida. Isto é viver em santidade, é viver a santificação. Quando nós olhamos para o mundo, olhamos para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, nós veremos que eles são dirigidos pelo próprio coração. E a Bíblia diz que o coração é o quê? Enganoso. Oh, glórias! O coração é profundamente, altamente enganoso. Os planos do coração. Irmãos, quando falo em coração é a nossa vontade. A nossa vontade, ela é muito equivocada. Até mesmo com relação à obra do Senhor. Muitas vezes nós temos uma vontade de fazer alguma coisa de uma forma sem consultar aquilo que Deus quer. A nossa vontade, ela precisa ficar em segundo plano, para que somente a vontade do Senhor esteja em alta na nossa existência. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Oh, amados, esse texto está na Bíblia. Muitos acham que esse texto não está na palavra de Deus e não vive a santidade do Eterno. Mas a recomendação, ela é bem direta. Uma recomendação bem direta. Pelo contrário, ou seja, não há uma segunda opção. Pelo contrário da primeira. E a primeira é viver no pecado. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Veja, irmãos, segundo é santo. Quem vos chamou? Deus, Jesus, o mover do Espírito. Tornai-vos santos. Tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Essa questão de ser santo não é apenas dentro das 4 paredes da igreja, mas ela vai além. É ser santo na roda de amigos, é ser santo no trabalho, é ser santo dentro do lar, é ser santo na internet, tempos virtuais, misericórdia. É ser santo na internet, nos WhatsApps da vida, Facebook, aquilo que olham lá no YouTube. Oh, YouTube. YouTube é bênção, irmãos. Nós estamos lá no YouTube. Aproximadamente 600 mil visualizações dos nossos vídeos. Estamos ali diariamente com vídeo novo no YouTube. E muitos são edificados para a honra e para a glória do Senhor. Mas é preciso abrir os links certos. Porque da mesma forma que nós estamos e mais um tanto de pessoas levando a palavra de Deus através do YouTube, através do Facebook, há pessoas levando toda sorte de coisas ruins. E na verdade, eles ganham. Há muito material que não presta no YouTube e no Facebook, nessas redes sociais. Há muito mais material impróprio para nós do que edificadores para a vida do servo de Deus. Mas se nós tivermos critério e procurarmos, nós vamos encontrar edificação. No entanto, é necessário que as nossas atitudes virtuais sejam elas para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse mundo virtual, ele é muito interessante, porque as pessoas se escondem através do anonimato. Criam perfis falsos, nomes falsos, não se identificam e aproveitam que estão no anonimato, que não é tão anonimato assim. Haja vista que o Google sabe de todas as coisas. Então não é tão anonimato assim, mas se escondem atrás do anonimato para aproveitar das oportunidades para agirem mal, para fazerem coisas ruins, para manifestar da vazão à carne. É preciso muito cuidado, amados. Haja vista que tudo quanto o homem deseja está ao seu alcance hoje. Tudo quanto o homem deseja está ao alcance dele nisso aqui. Está tudo aqui. Dizem que esse aparelho é mais potente do que os computadores que levaram o homem à lua. Só para vocês terem ideia. Está tudo aqui. Chamamos isso de smartphone, de celular, mas na verdade é um computadorzinho de mão. Está tudo aqui dentro. É mais potente muitas vezes do que o computador da sua casa. Então é isso aí, irmãos. Hoje é esta facilidade que está às mãos das pessoas. E as pessoas não sabem usar, infelizmente.
não sabe usar. Nós temos visto que não são santos naquilo que vem, naquilo que postam, e infelizmente são usados pelo diabo para levar mensagens que não procedem do coração de Deus para outras pessoas. É muito comum nós vermos mensagens pagãs, espíritas, mensagens que não têm um fundo de edificação, sim de satanismo, sendo publicado por crentes nas redes sociais. É necessário uma vigilância muito grande, já que o nosso estilo de vida, ele precisa ser diferente, ser superior. É preciso que o nosso testemunho seja verdadeiro, seja real, e que as pessoas consigam enxergar em nós a presença de Cristo Jesus. Amém? Que nosso estilo de vida, amados, no mundo virtual, no meio da sociedade, da família, seja um só, seja aquele que mostra que somos de Cristo Jesus, e que possamos bater no peito e falar, eu sou santo. Amém? E eu quero falar para vocês, eu sou santo. Amém? Eu sou santo. Alguns podem ver esse vídeo posteriormente, até os amados aqui presentes podem achar que isto é soberba ou vaidade, orgulho ou coisa parecida. Mas se o Senhor falou que eu preciso ser santo, eu tenho que tomar posse. E eu tenho que me declarar como santo do Senhor. Evidentemente que eu tenho que colocar os preceitos do Senhor em prática, vivenciá-los no meu dia a dia. É certo que sou pecador, sim, sou pecador, somos pecadores. No entanto, quem nos purifica e nos santifica é Jesus. É Jesus. Erramos, pecamos, joelho no chão. Arrependidos, confessemos o nosso pecado. E o Senhor nos diz que Ele nos purifica, nos lava e nos faz novas criaturas. Essa é a verdade do Senhor para as nossas almas. Número 3. Fazer a vontade de Deus. A missão da igreja é fazer a vontade de Deus. Esta é uma das funções da igreja do Senhor. Fazer a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Oh, glórias! Qual é o tempo que nos resta na carne? O que é que isso significa? O que é que isso significa? Nosso tempo de vida, amados. Isso significa o nosso tempo de vida. Ou seja, eu imagino que eu tenha ainda uns 40 anos de vida pela frente. Meu projeto é viver mais 40 anos. É chegar nos 90. E minha esposa, que me ama muito, diz, não, você vai chegar dos 90, 95. Vai bater lá. Glórias a Deus para minha esposa. Ela crê mais do que eu, mas eu já estou crendo nisso também. Ô, bênção. Vou chegar lá e não vou chegar gagá. Vou chegar falando do amor de Jesus. Testemunhando, com a voz firme. Preciso da voz. E com as pernas em pé. Ô, glórias. E preferência morrer pregando o evangelho. Ai, meu Deus do céu. Isso é o sonho do pregador, é? Morrer pregando o evangelho. Misericórdia, dá até vontade de chorar. Mas é isso, irmãos. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor a cada instante. E os dias que nos restam, o resto da nossa vida, o hoje para frente, nós temos que viver, irmãos, segundo a vontade de Deus. O Senhor me chamou a você, o Senhor nos chamou para que nós possamos viver exclusivamente para Ele. Exclusivamente para satisfazer a sua vontade. Nós somos o povo exclusivo do Senhor. Exclusividade, isso significa que somos só do Senhor. Só Ele é o nosso Senhor. Exclusivo, separado, só do Senhor é a nossa vida. E se nós colocarmos isso dentro do coração, igreja, e procurarmos viver essa verdade, nós vamos descobrir que o Evangelho de Cristo não é isto que muitas vezes temos visto. Mas o Evangelho de Cristo, ele é vibrante. O Evangelho de Cristo é quente. Ele ferve. O Evangelho de Cristo, ele não nos deixa cansar daquilo que é do Senhor. Esta é a verdade.
Nós temos em nosso coração o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi dado. Como é que eu sou dirigido pelo Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, templo do Espírito Santo e viver o pecado? Não tem como, amados. Se nós temos prazer no pecado, deixe-me entristecer você crente que está vendo esse vídeo posteriormente. Se você tem prazer no pecado, seja qual for o pecado, a tua passagem está comprada para o inferno. Fica atento. Você está com a passagem comprada para o inferno e achando que está indo para os céus. Não deixe o diabo te enganar, porque ele é o rei dos enganos. O diabo veio para enganar, veio para roubar, veio para matar e vai por aí. Tudo que não presta vem do diabo. E é impossível o servo do Senhor, aquele que é cheio do Espírito Santo, viver segundo o diabo. É impossível. Não há compatibilidade. Ah, pastor, mas sabe como é que é? Nós somos carne, carne é fraca e aquela coisa toda. Enfim, essa história toda aí, não é? Mas domingo que vem eu vou na igreja, eu me arrependo lá, aí o Senhor me usa. Está sendo enganado desde o princípio pelo diabo. Primeiro, a carne é fraca. Mas é fraca sem Jesus. A carne é fraca quando não se tem Jesus. A partir do momento que você tem Jesus, a carne deixa de ser fraca. Já visto que ela é anulada. Não tem lugar na vida da gente. A carne é mortificada. Ou seja, nem fraca é, mortificada. E quem vai dirigir a nossa vida é o Espírito. Não foi assim que nós lemos? Gálatas capítulo 5, versículo 16? Deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Portanto, essa história que a carne é fraca e não sei o que, aquela coisa toda, é porque esta pessoa não conhece a Jesus, não entregou-se a Jesus, não deixou-se mover pelo Espírito Santo de Deus. Verdade é esta, irmãos. Não tome posse dessa justificativa diabólica que muitos crentes têm feito nesses últimos tempos para justificar a sua vidinha mequetrefe com Deus, sem alegria, sem prazer, sem satisfação com o Senhor Jesus. É porque são dominados pela carne. Tópico 4. Produzir bons frutos. É missão da igreja produzir bons frutos. Vamos lá? João capítulo 15, versículo 16. Não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, quando nós temos um compromisso com Jesus, a carne entra em stand-by. Ela sai de cena. Quem entra em cena é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus entra em cena, toma o domínio da nossa vida, torna-se o rei da nossa existência, nós vamos produzir frutos. Os frutos do Espírito. Frutos do Espírito. Deixe-me abrir a Bíblia. Gálatas capítulo 5. Quando nós temos o Espírito Santo, nós vamos frutificar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência, a vontade, o engano da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas o fruto do Espírito é, versículo 22, Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, como citado pela irmã. Contra essas coisas não há lei. Amém? Nós lemos na revista atualizada. Veja, amados, é isso que o Senhor quer que nós venhamos a produzir como servos, como pessoas santas, como moradias, como instrumentos na mão do Espírito Santo de Deus.
A nossa vida precisa ser tomada pelo amor, e esse amor envolve o próximo, envolve a família, envolve o inimigo, envolve todos. Amém? Nós não podemos ter inimigos, mas muitos insistem em ser nossos inimigos. Mas nós não podemos cultivar no coração a inimizade. E se possível procurarmos os inimigos, quem tem, e se possível procurar os inimigos e pedir perdão a esta pessoa, tentar acertar a situação. Diz ainda, alegria, como eu falei antes, a alegria precisa fazer parte da vida do servo de Deus. Ele também nos dá a paz. As coisas podem estar difíceis, complicadas, porém a paz nos é dada pelo Espírito de Deus. Longanimidade é quando você tem aquela paciência, aquela pessoa calma, que você não fica aí meio estressado rapidamente. Amém? E ainda, benignidade e bondade é você viver em todos os aspectos a bondade do Senhor. Fidelidade. Fidelidade, amados, é você ter uma palavra só. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Você será fiel ao Senhor quando você honra todas as coisas que você faz. É preciso que haja fidelidade ao próximo, porque você é servo de Deus, e ao Criador. Mansidão, como eu disse antes, é preciso que tu sejas manso. O domínio próprio é quando você conta até 50, até 100, até 500, até 1000, antes de explodir. É meio difícil, porém o domínio próprio é uma das qualidades, é um dos frutos do Espírito. E nós precisamos buscar essa verdade para a nossa vida. Porque João capítulo 15, versículo 16, e são palavras de Cristo, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Designar é quando eu olho para alguém e falo, você vai e faz isso. Estou designando esta pessoa a fazer alguma coisa. E o Senhor Jesus nos designou, nos escolheu e determinou que nós fôssemos e dessemos frutos. Qual é o fruto que nós estamos dando? Qual é o teu fruto? Será que teu fruto é aquele agradável, aquele bom, aquele que merece elogios? Frutos, irmãos, atitudes, ações, a forma de agir. Amém? Precisamos frutificar tal qual Cristo Jesus. E há uma consequência positiva nessa realidade. E se a nossa vida frutificar de forma positiva, se esse fruto permanecer, ele diz, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Aleluias. O Senhor não diz para você trazer R$1.000, fazer 10 sexta-feira forte, fazer uma campanha de 1 mês no monte, fazer jejuns de Daniel. Tem pessoas que acham que o jejum de Daniel é mágico. Vou fazer o jejum de Daniel, vai acontecer alguma coisa comigo. Não, não é assim, amados. Isso não existe. Mas, se houver fruto, fidelidade ao Todo-Poderoso, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Eis aí a chave para nós recebermos as bênçãos de Deus na nossa vida. Queres as bênçãos? Sejam pessoas que produzam aquilo que Deus quer no seu dia a dia. Ainda, deve vencer o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, em outras palavras, sejam bons, sejam bons. Mesmo que te façam o mal, não deixem que o mal te vença. Mas vença o mal com o bem. Se alguém trata-lhe mal, é teu dever tratá-lo bem. Ou seja, nós não podemos retribuir com a mesma moeda, como dizem por aí. Não podemos. Nós só temos uma moeda, e a nossa moeda é aquela que nos é dada por Cristo Jesus. Portanto, toda a nossa forma de tratar o próximo, mesmo aqueles que nos tratam mal, é com a moeda que Cristo nos deu, que é a bondade, a misericórdia, o amor, é amar ao próximo como a nós mesmos, e vai por aí. Amém, igreja? Ainda, suportar as fraquezas dos fracos. Romanos capítulo 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes, quem são os fortes? Nós. Quem somos nós? Aqueles que acatam a vontade do Senhor.
que vivem à vontade do Todo-Poderoso. Nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Mais uma vez, se falam mal de nós, não vamos retribuir com ofensas. Se tocam em nós, não vamos tocar nessas pessoas também. Se agem mal contra nós, não vamos agir mal contra eles. Amém? Nós não podemos ser semelhantes a eles, mas sim semelhantes a Cristo Jesus. E o Senhor diz que nós somos fortes e devemos suportar as debilidades daqueles que não conhecem a Cristo, daqueles que vivem na fraqueza, que vivem no mundo. Ainda, pregar o Evangelho. É nosso dever pregar o Evangelho. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Irmãos, todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que fazem parte dessa igreja, elas são frutos de um convite. Amém? Vocês estão aqui porque alguém os convidou, não é verdade? Alguém um dia convidou. Não sei qual a forma de convite, mas alguém os convidou. E vocês vieram, ouviram de Cristo, e o Senhor alicerçou seus pés neste lugar. O Senhor colocou em seus corações que aqui era o lugar de buscá-lo, de adorá-lo e de glorificá-lo. É por isso, amados, que nós precisamos convidar as pessoas. Muitas vezes não precisa falar nada, só convidar. Só convidar, porque o Espírito Santo é que faz a obra. É o Espírito Santo, irmãos. Nós queremos muitas vezes fazer as pessoas entenderem que nosso Deus é maravilhoso, é especial, da nossa forma. E alguns ficam até nervosos com isso. Ficam meio estressados, porque aqueles que querem fazer entender que nosso Deus é bom, não conseguem entender isso. Mas, quando você não tem muito o que falar, essa pessoa não quer ouvir muito, apenas convide para que venha à igreja. Que venha. Porque o Espírito Santo vai falar o coração dessa pessoa. Vai falar, amados. É o Espírito Santo. Essa obra, irmãos, ela está constituída sobre a palavra do Senhor, e nós cremos que Deus faz afluir a este lugar aqueles que são deles, aqueles que Ele quer. E se vocês estão aqui, eu tenho plena convicção, plena certeza, que é o Senhor que os quer neste lugar. Amém? Portanto, pregar o Evangelho nós podemos fazer de muitas formas. E quem não tem muita coisa para falar, convide. Apenas convide. Vamos na minha igreja? É isso que nós precisamos fazer. Convidar as pessoas para vir à obra, vir à casa do Senhor para ouvir a palavra. E por fim, amar os inimigos e bendizer os que maldizem. Este é difícil. Esse mandamento do Senhor é aquele que desce goela abaixo assim. Não quadrado, mas cheio de pontas. Cheio de pontas. E vai descendo. Mas temos que engolir. Temos que engolir. Amém? Em outras palavras, irmãos, engula. Tem que engolir, tem que engolir. Nós temos que amar os nossos inimigos. Como eu disse antes, o servo de Deus não pode ter inimigos, mas não estamos isentos da inimizade de alguns. É diferente. Nós não podemos carregar em nosso coração o ódio, a inimizade. Mas tem muitas pessoas que não vão com a cara da gente. Não é assim? E são situações que nós não podemos consertar. Talvez eles tenham até razão em alguns aspectos. Mas, muitas vezes nós não podemos consertar. Mas quando é possível, vá até esta pessoa e peça-lhe perdão. Ah, mas ele que devia me pedir perdão. Mas é ele que devia me pedir perdão, porque ele que traz dano à minha vida, foi ele que fez o errado, foi ele que agiu errado. Irmãos, não foi Jesus que pediu a cruz, mas foi o povo que colocou Jesus na cruz, porque o povo era inimigo de Cristo. Só que Cristo não era inimigo do povo. E lá na cruz, Cristo olha para aquele povo e diz: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Não é assim que está na palavra? Essa é a verdade para nossas vidas. Nós temos que agir a exemplo de Cristo Jesus. E se possível, vá até aquele que te fez mal
e peça-lhe perdão. Quem sabe não ganhas esta vida para Cristo Jesus. Eu sei que é uma espécie de humilhação, mas mais humilhado do que nós, pisado, cuspido, machucado, maldito aos olhos do povo para o qual ele veio, foi Jesus. E ele liberou perdão sem restrições. Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amém? E se você não tem condições de pedir perdão àqueles que te fizeram mal, talvez não seja conveniente, não seja sábio, talvez, mas tens o dever de orar por eles, para que o Senhor trabalhe o coração, para que o Senhor mude a vida desses. Amém? Irmãos, é missão da igreja viver um evangelho vivo, um evangelho poderoso. Ainda, número 5, é missão da igreja glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Que bênção, irmãos. Que bênção, irmãos. Resumindo, todas as nossas atitudes, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que glorificar a Deus, glorificar o Senhor. Na forma que falamos, naquilo que vemos, naquilo que escutamos, naquilo que navegamos, ou dedinhos no teclado, naquilo que navegamos no mundo virtual, no trabalho, enfim, nós temos que fazer tudo para a honra e para a glória do Senhor. E uma boa forma de sabermos se estamos ou não no caminho certo é fazermos aquela pergunta: esta ação, o que estou vendo, ouvindo, vendo, falando, pegando, digitando, honra, glorifica a Deus? Eu tenho convicção plena que o Espírito Santo vai te responder na hora. Convicção plena, irmãos, que o Espírito Santo te dará a resposta. Portanto, tudo quanto façamos, necessário é que o Senhor seja glorificado, exaltado, honrado. Amém? E assim com certeza, estaremos dentro da vontade do Senhor. E nós como igreja, como membros da igreja do Senhor, estaremos colocando em prática a missão que o Eterno nos reservou. A missão que o Senhor nos reservou. Amém? E a nossa missão como igreja é resplandecer como luzeiros, como estrelas no meio deste mundo. Apresentar um estilo de vida no qual o Senhor seja honrado e seja glorificado. Consequentemente, diferente daquilo que esse mundo tem a oferecer. Em todas as áreas, fazermos a vontade do Eterno e ainda produzirmos frutos que sejam segundo o Espírito Santo de Deus. E tudo isso, que o Senhor seja honrado e seja glorificado. Honrado ao nosso amanhecer, ao nosso meio-dia, à nossa meia-noite, nas nossas madrugadas, hoje, amanhã e até o nosso encontro com o Senhor. Todas as nossas atitudes, elas precisam honrar, glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus. E se nós assim agirmos, amados, experimentaremos o poder do Senhor, seremos movidos pelo Espírito Santo do Eterno e viveremos uma dimensão diferente, uma dimensão reservada só para aqueles que são santos, a exemplo de Paulo, Pedro, Jesus, Elias, entre outros tantos, que servem, que amam, que glorificam o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos orar, amados. Senhor Deus, nós te louvamos por todas as coisas que tens feito na nossa vida. Te glorificamos, ó Deus, porque a tua palavra é viva, é poderosa. E sabemos, ó Deus, que quando observada e colocada em prática, o teu Espírito move, trabalha e faz coisas fantásticas, maravilhosas, indescritíveis na vida da gente. Meu Deus, que esta palavra de hoje, Pai, que seja usada por Ti para despertar pessoas, para que vivam a missão que Tu tens para cada um de nós.
A missão de testemunhar do teu poder e da tua glória, Senhor. E de vivermos a tua verdade a cada instante, a cada minuto. Sobre a tua igreja eu quero declarar a tua bênção, meu Deus. Que haja sobre esses o mover do Espírito Santo. Que sejam tocados pelo teu poder, pela tua graça. É que eu declaro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mensagem número 703.